Circle of Inevitability, capítulo 387. Viu. No quarto com as cortinas grossas, Lumian de repente sentiu o espelho dentro de suas roupas ficar anormalmente frio. Mesmo através da camisa de linho, ele não conseguiu evitar tremer. Seu coração apertou. Ele não podia mais se dar ao luxo de fingir dormir. Sentou-se e pegou o espelho. Sob o tênue luar carmesim, o espelho perdeu seu brilho, sua superfície parecia gelo. Lumian sabia que Franca estava em perigo. Sem hesitar, ativou a conexão mística entre o substituto e sua forma verdadeira, emitindo uma luz fraca da marca preta em seu ombro direito. Num instante, Lumian desapareceu da cama, reaparecendo na sala de estar na Rue des Blouses Blanches, número 06. Quase simultaneamente, Lumian viu os arredores envoltos em um cinza assustador, uma névoa obscurecendo o luar carmesim. Franca estava deitada em uma poltrona reclinável, seu corpo se contorcendo como se ela lutasse pela sobrevivência. Seus olhos cor de lago estavam cheios de uma mistura turbulenta de emoções: raiva, medo, ansiedade e preocupação. Uma figura vaga parecia cercá-la. Sua cabeça tentava se mover, mas seus movimentos eram contidos por fios invisíveis. De repente, o som de unhas raspando em um quadro negro assaltou seus sentidos, palavras incompreensíveis perfurando seu corpo espiritual. Suas consciências voaram para cima até que alcançaram um vazio escuro brilhando com inúmeras estrelas. Nas profundezas desse vazio, símbolos misteriosos giravam, com formas além de qualquer descrição. Eles se fundiram em uma porta dinâmica e sobrenatural que desafiava até mesmo a intrusão da luz carmesim da lua. Os espíritos de Lumian e Franca foram atraídos inexoravelmente em direção à porta. Conforme se aproximavam, uma voz fraca emanava de dentro, uma voz que parecia conter os segredos de todo o universo, assim como a loucura, a autodestruição e a escuridão espreitando dentro de cada coração. A cada passo em direção à porta, os devaneios enlouquecedores ficavam mais intensos, fazendo com que suas cabeças latejassem em agonia. No entanto, um desejo avassalador e primitivo os compelia a entrar, a se fundir com a entidade sem forma atrás da porta e a participar de um pacto clandestino que prometia conhecimento essencial, primordial, extraordinário e potente. Em meio ao mar de símbolos incompreensíveis, a porta estava entreaberta, permitindo a passagem de entidades invisíveis. Com um zumbido retumbante, as mentes de Lumian e Franca mergulharam em um estado de vazio, como se tivessem sido atingidas por uma força implacável. Os delírios caóticos que eles ouviram se fundiram em entidades grotescas e sombrias que corroeram seus corpos, almas e corpos físicos. Os olhos de Franca se arregalaram, e seus cabelos cor de linho esvoaçaram no ar sem vento, engrossando vagamente. Sangue escorria dos cantos dos olhos, narinas, orelhas, boca e poros, como se um demônio estivesse tentando separar sua carne de sua pele. Os pensamentos de Franca estavam em um estado de intensa desordem, como se um humano tivesse sido jogado em um liquidificador. Aproveitando o momento, o espectro que estava ligado a Franca se separou da demônia do prazer. Este espectro, vestido com um elegante terno preto, seus olhos brilhando com um tom verde sinistro, soltou um grito agudo. Um som cacofônico de algo se quebrando, tanto ilusório quanto real, encheu o quarto enquanto o corpo de Franca desaparecia da poltrona e reaparecia no quarto. Sua substituição por espelho foi ativada instintivamente, salvando-a de perder o controle, mas ela permaneceu inconsciente, desmaiando no local. Sob o reflexo do espelho quebrado na poltrona, Lumian, embora ainda afetado pelos delírios e gritos, se saiu melhor que Franca.
Sua vasta experiência em avançar sequências e invocar bênçãos onde ele encontrava murmúrios mais potentes e aterrorizantes fortaleceu sua resistência contra tais ataques. Apesar da dor de cabeça excruciante, pensamentos dispersos e veias rompidas em vários lugares, ele manteve alguma aparência de reação instintiva e cognição básica. Seu rosto se contorceu grotescamente em meio ao sangue, mas ele se segurou. No momento seguinte, o espectro desapareceu da poltrona e se manifestou nos olhos azuis de Lumian. Sua mente ficou instantaneamente nublada e seu corpo ficou gelado, como se seu próprio sangue tivesse se transformado em gelo. Ainda capaz de pensar, Lumian prontamente utilizou sua habilidade de atravessar o mundo espiritual para escapar da sala, teletransportando-se a várias centenas de metros de distância. Ele entendeu que um mestre das marionetes não poderia se transformar naturalmente em um espectro, e o espectro que o possuía era provavelmente uma marionete. Com seus estilos de combate distintos, era improvável que um mestre das marionetes se envolvesse diretamente. Portanto, uma vez que a marionete estivesse além do alcance do mestre das marionetes, ela perderia o controle e se tornaria inútil. Quando chegasse a hora, Lumian se teletransportaria de volta e tentaria levar Franca embora. Embora isso o deixasse essencialmente incapacitado, também desabilitaria a marionete de Locke. O adversário então precisaria decidir se lançaria um ataque direto ou recuaria cautelosamente, pois ele não poderia prever quantos teletransportes a espiritualidade de Lumian poderia suportar, uma capacidade incomum para um piromaníaco. A avaliação de Locke poderia não ser precisa a esse respeito. Quando Lumian estava prestes a ativar sua marca de travessia do mundo espiritual, ele ouviu uma voz rouca: desista. As palavras perfuraram o corpo espiritual de Lumian, interrompendo suas intenções. Posteriormente, seus pensamentos ficaram lentos e seu corpo enrijeceu. A voz rouca riu baixinho. Não sei que tipo de armadilha você armou no seu quarto, mas provavelmente envolve Hela, não é? Afinal, sem a cooperação dela, você não poderia ter se disfarçado de trouxa e se infiltrado na sociedade de pesquisa, poderia? Lumian Lee, irmão de Aurora Lee, vi seu cartaz de procurado. Em Traer, o Beyonder mais fácil de se entrar em contato é o do caminho do caçador. É por isso que há um ditado: nunca lute contra um caçador em seu território. Ninguém sabe que tipo de armadilhas estranhas os caçadores colocaram em seu território. Eu não queria correr esse risco, nem planejei enfrentar Hela diretamente. Embora eu não esteja muito preocupado com ela, a menos que ela tenha encontrado uma maneira de se tornar uma semideusa, porque eu a enfrentaria no território de um caçador. Minha escolha foi encenar um ataque surpresa na lâmina oculta, atraindo você para fora e para longe do seu território para lutar em um território de minha escolha. Após o reconhecimento desta tarde, confirmei que ambos possuem um item capaz de monitorar a condição um do outro ou uma conexão mística, provavelmente baseado no feitiço de substituição por espelho. RHEH, já se perguntou o que minha outra marionete estava fazendo durante esse tempo? Na verdade, não tenho intenção de matar a lâmina oculta ou transformá-la em uma marionete. Uma demônia viva serve melhor aos meus propósitos. Posso usar esse encontro para fazê-la sofrer e se desesperar. Quando ela avançar para a sequência 4 usando isso, terei uma marionete semideusa. A voz não continha nenhuma provocação, mas cada palavra acendeu uma raiva ardente dentro de Lumian. Essas palavras continuaram a perturbar a mente e o corpo espiritual de Lumian, interferindo em suas habilidades. Com as restrições duplas da possessão do espectro e do mestre das marionetes, Lumian parecia uma estátua, incapaz de falar ou se mover. Ele ficou congelado, aguardando o veredito inexorável do destino.
Uma fina névoa cinza envolvia a sala, isolando todo o som do mundo exterior. A voz rouca riu novamente, continuando com suas palavras provocativas. Realmente não deveria ter sido tão complicado, mas veja, você tem um indivíduo de alto escalão selado dentro de você. Para garantir minha própria segurança, a única opção é transformá-lo em uma marionete. Não tenho desejo de enfrentar um ser de alto escalão após sua morte. Quem sabe se ele vai me agradecer ou acabar comigo ao longo do caminho. Curioso como eu te reconheci, não é? É altamente improvável que outros sintam o selo dentro de você, mas aos meus olhos, é tão visível quanto um vagalume na noite. No momento em que você entrou na sala com a máquina de escrever, eu soube que você era o único se passando pela trouxa. Então, a menos que você pudesse manter uma distância considerável de mim, como na primeira vez que tentou escapar do meu rastreamento, eu poderia ter seguido você sem a ajuda da minha marionete. De fato, quando você apareceu na reunião e se juntou à nossa reunião da mentira, eu senti que algo estava errado. Eu suspeitei que a trouxa tinha usado um selo para escapar da fragmentação de sua alma. Mal sabia eu, ela estava realmente morta. Você é irmão dela. Haha, eu ainda me lembro, na última parte do ano passado, toda vez que ela comparecia a uma reunião, ela procurava o "eu conheço alguém" para tratar seus problemas psicológicos e os perigos ocultos decorrentes do uso impróprio do feitiço de invocação de almas. E "eu conheço alguém" revelava sua dor, lutas, vulnerabilidades e transformações para todos nós a cada vez. É bem vil, completamente contra os princípios de um psicólogo, mas é divertido e interessante. Nos deu uma sensação de realização e nos fez rir. Ao ouvir isso, a mente de Lumian zumbiu. Ele ficou um pouco irritado com as críticas anteriores de Locke, mas agora, enquanto Locke relatava as experiências de Aurore, sua raiva atingiu o ponto de ebulição. Aurore estava realmente doente, buscando tratamento com um médico. No entanto, esse médico não apenas a tratava com condescendência, mas também se divertia com seu sofrimento. Ele repetidamente violava sua privacidade, compartilhando suas lutas e doenças com outros, levando-os a zombar dela pelas costas. O que tornou tudo ainda mais desprezível foi que esse grupo de indivíduos vendeu o feitiço de invocação de almas para Aurore. Droga! Cada um deles merece a morte. Eles merecem a forma mais trágica de morte. Embora a mente de Lumian permanecesse presa em estase, sua raiva finalmente rompeu. Ela surgiu através de seu espírito e correu para sua carne. Ele não conseguia controlar isso, não sob a interferência constante. Chamas vermelhas irromperam do corpo de Lumian, e pequenos tentáculos vermelhos saíram de seus olhos, irradiando um tom vermelho sangue malévolo. Foi um precursor da perda de controle. Se isso continuasse, ele realmente perderia o controle. Mas Lumian não sentiu medo. Em vez disso, ele cooperou. Mesmo que eu perca o controle e me transforme num monstro, ou num lunático, eu arrastarei vocês, todos vocês, para o abismo. Confiando na reação instintiva de seu corpo, chamas vermelhas se espalharam em todas as direções, incinerando o espectro, incendiando móveis e causando um incêndio. Infelizmente, esse ataque feroz se mostrou ineficaz contra a marionete em forma de espectro e Locke, que permaneceram escondidos em algum lugar além do alcance das chamas. Seu único propósito, durante aqueles breves 2 segundos, era interromper a voz rouca. É inútil. Sei que seu objetivo principal é usar as chamas para sinalizar por ajuda do mundo exterior em vez de me atacar diretamente. Mas eu já enganei a lâmina oculta. Apesar das minhas alegações de acelerar o progresso, eu realmente aproveitei o poder da névoa cinza para criar um ambiente único que isola informações aqui.
Embora você possa realmente romper a barreira de névoa residual se der tudo de si, já que não posso usar muito poder, não posso permitir isso. Quando Loki terminou de falar, uma aura frenética, aterrorizante, violenta e exagerada explodiu do corpo de Lumian. Ela destruiu a névoa fina e disparou para o céu. Ponto.